Olá, hoje iremos falar sobre a Páscoa, uma mensagem tão comum que certamente eu e você já ouvimos falar algumas vezes. A Páscoa não é uma mensagem atípica, pelo menos no nosso país, de uma cultura cristã, em que todos sabemos muito bem o que significa. Apesar de que o viés comercial que se dá à Páscoa está muito ligado a valores outros que não o valor bíblico da Páscoa, como festa, ovos, chocolate e etc., nós sabemos claramente o que é Páscoa. No entanto, a Páscoa traz para nós uma mensagem riquíssima. Para além da ideia de um cordeiro que foi sacrificado e que trouxe libertação ao povo, inclusive da morte, portanto, Páscoa é passagem da vida para a morte, da escravidão, ali no caso, escravidão do Egito, para uma vida livre rumo a Canaã. Então, Páscoa fala de libertação, mas Páscoa também fala de justiça de Deus. E eu quero então pensar nesse momento, pensando na Páscoa, pensando no Cristo, o Cordeiro Pascal, como não somente a nossa passagem, ou seja, a nossa Páscoa, mas também como a nossa justiça. Quero ler um texto que embasa aquilo que vamos ministrar aqui nesse momento. Está em Êxodo, capítulo 12, versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Todos sabemos muito bem aonde a Páscoa se inicia. A história conta de que Israel, o povo de Deus, por longas datas, cerca de 400 anos, esteve numa escravidão absoluta ali no Egito. Naquele momento de escravidão no Egito, o povo sofreu todo tipo de opressão. As opressões mais absurdas, com danos físicos, morais, emocionais, espirituais. Debaixo de muita humilhação, subjugação, o povo de Deus, o povo hebreu, esteve ali sujeito ao reinado, ao império de Faraó. Aquela escravidão doeu mais do que no corpo daquela nação, doeu na alma. Mexeu com a honra daquela nação, daquele povo, mexeu com a dignidade daquele povo. E naturalmente, algo se esperava. Havia um sonho no coração daquela nação, que era serem libertos da opressão de Faraó. Deus nunca esteve desatento quanto à situação do seu povo. A Bíblia diz que Deus prepara um libertador, Moisés. É tirado de dentro da casa de Faraó, do palácio, do lugar mais nobre. Ele é arrancado de lá, não por força ou violência, mas por graça e amor. Deus o convoca, ele é chamado, vocacionado, trabalhado para isto, transformado para isto, em que não somente a visão dele é alterada, mas toda a sua perspectiva de vida também é alterada. Princípios, valores, escolhas, e Moisés se transforma no grande libertador de Israel. Do que é que Moisés libertava aquele povo? Libertava aquele povo de muitas coisas, dentre elas da opressão de um governo injusto, da opressão de uma nação que escravizava, de uma nação que subjugava, que humilhava. Portanto, Egito e Faraó eram dilemas no coração dos hebreus. E aquela opressão precisava ter um ponto final. A história conta que, num dado momento, depois de muitas pragas lançadas sobre o Egito, uma última praga, a morte dos primogênitos, vai acontecer. E de forma antecipada, Moisés orienta a nação, orienta o povo, orienta os hebreus a sacrificar um cordeiro. E havia uma ordem ali da proporção de sacrifício, quantos cordeiros para tantas famílias, famílias grandes, pequenas, mas o ponto fundamental é que o sangue do cordeiro seria derramado e esse sangue seria passado nos umbrais das portas, marcando assim a casa dos hebreus. Naquela noite, a morte dos primogênitos aconteceria. E a Bíblia relata que aonde aquele espírito de morte passasse e encontrasse a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, a vida seria poupada naquela casa. E isso ocorre.
um grande manifesto espiritual ocorre naquela noite em que o espírito de morte vai passar naquela região, naquele lugar. A vida dos hebreus é poupada, os primogênitos são poupados, enquanto aqueles que não tinham a marca do Cordeiro, não tinham a marca da aliança de Deus, têm ali então a vida dos seus primogênitos ceifadas. Uma mortandade sem igual, muita dor, muito desespero, mas a justiça de Deus sendo aplicada, retirando aquela nação, Israel, retirando os hebreus, de forma específica, daquela condição de opressão. Portanto, a Páscoa nos mostra que o Deus que nós amamos e servimos tem interesse em nos libertar. E há uma libertação muito maior que a libertação espiritual, que aponta para a eternidade, mas Deus quer nos libertar de todas as formas, em todas as áreas. Deus nos fez para sermos homens e mulheres livres. A Bíblia vai deixar bem claro para nós de que havia uma ordem não somente de marcar os umbrais das portas, mas também diz a palavra que eles deveriam comer pães ázimos e também tomar ervas amargas. Os pães sem fermento significa a pressa que aquele povo deveria ter para romper com a escravidão do Egito, para sair debaixo daquela opressão. Basicamente isto, a pressa. Não daria tempo de fermentar uma massa e aguardar, não, era rápido o processo. Não poderia ter fermento. Além dessa questão da pressa, está também na base de reflexão a ideia de não contaminação. Um povo puro, separado por Deus e que teria uma identidade forjada pela graça de Deus nessa peregrinação pelo deserto. Também o convite é para que tomassem ervas amargas. Não somente comessem os pães ázimos, mas consumissem ervas amargosas ou comessem ervas amargosas. Significa que ao comer aquelas ervas, eles deveriam olhar para trás e se lembrar do tempo de opressão, de amargura, de desespero, de desalento. E olhando para esse tempo, e olhando para o tempo novo que estava por vir, que era o tempo de libertação, pudessem manifestar profunda gratidão e nunca mais olhar para trás, e nunca mais desejar aquela vida de opressão. Então a Páscoa é instituída aí. Nesse momento, temos inserida na nação de Israel, no meio dos hebreus, a cultura da Páscoa. E então essa Páscoa percorre séculos e séculos, chega até Jesus, inclusive, e naquele momento ele se coloca como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro libertador. O Cordeiro simbólico, ali no Egito, sacrificado, agora não é mais simbólico, mas real. O próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, se entrega por nós e por sua morte e pelo seu sangue derramado. Passamos da morte para a vida, passamos da maldição para a bênção, transitamos da escravidão para a libertação. O que isso tem a ver conosco nesses dias? O que isso tem a ver conosco em relação à nossa história como povo brasileiro? Nós estamos vivendo um tempo de opressão. Não quero aqui apontar partido político Y ou Z, mas dizer que no campo político, econômico, moral e até mesmo espiritual, estamos vendo um tempo de muita opressão. E é interessante como as pessoas constroem expectativas de libertação. Debaixo de opressão, o que se espera e o que se sonha, o que se almeja é a libertação. E aí as pessoas começam a acreditar que uma mudança partidária vai salvar a nação, de que uma mudança de governo vai resolver os problemas da nação. Os mais otimistas chegam a falar em 8 anos para que uma grande transição ocorra. Os pessimistas chegam a dizer que isso nem ocorreria, mas aqueles chegam a ser alienados e acham que de uma hora para outra teremos a libertação em nossa nação, a economia vai se ajustar, de repente vamos ter uma nova geração de políticos que vai resolver o nosso problema. Olha, existem estudiosos da política, da economia, não é o espaço que eu milito, sou um homem de fé e falo a partir da palavra de Deus. Eu digo para você que naquele tempo os hebreus poderiam esperar um libertador político, mas ao contrário, eles puderam se encontrar com um libertador espiritual. O que pode salvar a nossa nação para além de mudanças políticas, e elas são necessárias para ontem,
Amós anunciava, inclusive, problemas éticos e políticos no seu tempo, como profeta. Temos que ser daqueles que proclamam também a justiça, apontando a injustiça, mas nós não podemos criar uma expectativa de que essa passagem da morte para a vida, essa libertação vai ocorrer porque mudou a legenda do partido, porque mudou o governo. Podemos sim ter alguns ganhos, mas a libertação que nós precisamos, ela precisa vir do alto, de cima para baixo, de Deus para nós. Foi assim que ocorreu com aquela nação. Os hebreus foram libertos, uma nação inteira, milhares de pessoas foram libertas, porque Deus entrou na história daquela nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos precisando de muitas estratégias para resolver os nossos problemas econômicos e políticos como nação, mas uma estratégia, ela é fundamental, indispensável, dobrar os nossos joelhos, nos quebrantarmos diante de Deus, colocarmos a nossa boca no pó. A Bíblia diz, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Estamos precisando de corações quebrantados, de almas curvadas, de gente que se põe de joelhos por essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador. É óbvio que mudanças econômicas e políticas são necessárias, mas estou dizendo, tudo deve começar do alto para baixo, de Deus para nós, e não o inverso, Talvez você diga, olha, mas essa realidade, esse cenário, nada tem a ver com a fé. Eu digo, tudo em nossa vida tem a ver com a fé. Não há nada na nossa história familiar, conjugal, profissional, enfim, econômica, que Deus não possa participar. O povo hebreu estava oprimido, ele estava subjugado, estava humilhado, estava morrendo às custas de um governo que o explorava, porque os tratavam como escravos. E nós precisamos de libertação. Sabe, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas. É sobre esse prisma bíblico que nós temos que militar, dizia lá Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, nos convidando para tomarmos a armadura de Deus e ter a certeza de que, lutando com as armas espirituais, aquilo que tem que cair, vai cair. Nós temos relatos, historicamente falando, de grandes revoluções em muitas nações e tudo começando pelo poder do Evangelho, poder da palavra, o poder da oração. Nações que foram prósperas no passado, foram marcadas por avivamentos espirituais. A Inglaterra, a Escócia, os próprios Estados Unidos, foram marcados, nações marcadas por revoluções espirituais. A distância de Deus certamente compromete, mais do que a realidade eclesiástica de uma igreja, compromete a saúde de uma nação. A Bíblia diz claramente para nós que se o povo de Deus, se humilhar, se quebrantar diante de Deus, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Deus vai ouvir do céu e vai trazer perdão sobre os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Nós precisamos sim de uma libertação. Não é para antes de ontem, é para imediato. Nós precisamos, não é para ano que vem, para mês que vem, é para esse tempo, nós precisamos. Mas a Bíblia diz que as armas que nós temos, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus para derribar fortalezas. Nossa nação está sofrendo, nosso povo está sofrendo, o número de desemprego aumenta a cada instante, gente batendo na nossa porta pedindo socorro, o flagelo tem alcançado proporções que há muitos anos não sabíamos. E agora estamos vivendo esse dilema. E agora? A quem buscar? Qual é o político que vai resolver nosso problema? Qual é o lugar que iremos encontrar respostas? Sinceramente, vamos orar para que os bons políticos possam sim governar. Mas sabe o conselho que eu te dou? Busque a Deus por essa nação. Talvez você não frequente uma igreja, talvez você não esteja aliançado a um grupo específico, mas você e Deus, aí no seu quarto, aí no lugar que você está, dobre o seu joelho, clama por libertação. E eu creio que esse Deus que é justiça, que é a nossa Páscoa, portanto, a nossa passagem, né, da morte para a vida,
da escravidão para a libertação, é um Deus interessado nesta nação. Eu creio que Deus ama o Brasil. Eu creio que Deus ama os brasileiros. Nós somos um grande celeiro para o mundo inteiro, inclusive na proclamação do Evangelho. O maior volume de missionários espalhados pelos 4 cantos do planeta sai daqui da nossa nação. Somos um povo cristão, mas nos perdendo no foco nesses dias. A Bíblia deixa bem claro que Israel ou os hebreus foram libertos de Faraó, foram libertos da escravidão do Egito e puderam, com esperança, possuir promessas de Deus. É óbvio que outras coisas ocorreram no trajeto, dentre elas a reclamação, a murmuração, a incredulidade, e que basicamente aquela geração que saiu não usufruiu daquilo que Deus tinha, senão Josué e Calebe. Isso é um fato à parte, mas Deus não falhou nas promessas dele. A terra prometida foi dada à nação, assim como ele prometera. Prometeu a Moisés e retoma essa promessa a Josué posteriormente. Nós estamos falando de Páscoa. Você pode até comer muito chocolate, mas não se esqueça de comer uma boa erva amarga e de comer um pão ázimo. Ou seja, tente entender simbolicamente nesse tempo que estamos vivendo um tempo de amargura e que precisamos de libertação. E que temos pressa dessa libertação. E que precisamos de pureza, né, na vida de alguém para que esse alguém nos liberte. Certamente, esse alguém, né, tem nome. E essa pureza já existe porque ele é um Deus puro e santo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Sobre ele reside a minha esperança. Eu tenho 2 filhos, certamente no futuro terei netos, e há muitos assombros que passam pela nossa mente como cidadão. Eu sou um cidadão preocupado quanto à realidade da nossa nação. Mas sabe, o que eu faço com isso é o que muda o resultado. Queria que você, junto comigo e com tantas outras pessoas, milhares de pessoas estão fazendo isso, se curvando diante de Deus e clamando pelo libertador. Não mais de Israel da antiga aliança, mas do povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. Isso inclui o nosso país, a nossa nação. Deus nos plantou aqui, não para sermos plateia do que está ocorrendo, mas para sermos participantes com Ele no ato de fé, de ver uma história sendo alterada, porque Deus faz a obra. A Bíblia diz, e é Deus quem declara, agindo eu, quem impedirá? Deus tem interesse em nos libertar. Que tal voltarmos para Deus? Então, se você pergunte, mas se eu fizer isso, vai resolver enquanto milhares e milhares estão no caminho da corrupção? Olha, não podemos responder pelo outro, mas podemos responder por nós. No que depender de você, busca a Deus. Cristo é a nossa Páscoa, mas também é a nossa justiça. Ele fará justiça sobre esta nação quando o povo que chama pelo nome dele se humilhar, orar, se arrepender, buscar a face dele, certamente algo vai ocorrer. Eu creio numa nova história para a nossa nação. Que seja um tempo de virada, um tempo de renovo, mais do que nos dados que apontam a Bolsa de Valores ou os dados que falam sobre a política da nossa nação, mas seja uma mudança relevante, de dentro para fora, começando de Deus para nós, de cima para baixo, nos transformando como nação, nos devolvendo tempos de glória que já tivemos, tempos de dignidade que se passaram, mas que podem ser devolvidos pelo caminho da oração. Busca a Deus, essa é a arma que eu tenho, essa é a arma que você tem. Não adianta aí botar fogo em lixeira, quebrar banco, não adianta fazer protestos ridículos, podemos protestar de forma honesta, de forma honrosa, mas não depredando nada. Mas eu diria, o melhor caminho não é outro, senão a vida de oração. Busca a Deus, chama a sua igreja para isso, reúna os seus irmãos, chama os vizinhos, vamos começar a orar pela nossa nação. E que essa Páscoa seja um tempo também de Deus nos tirar da amargura, da opressão que temos vivido, para um tempo, né, de novidade, nos levar para uma terra que mana leite e mel. Que Deus, que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que é não somente a nossa Páscoa, mas a nossa justiça, possa reinar sobre essa nação, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa realidade. Amém.